Capítulo 6. Na primavera de 1906 eu estava em Atlantic City, para umas pequenas férias. Estava longe das ações e pensando somente em ter uma mudança de ares e um bom descanso. A propósito, vinha voltado para meus primeiros corretores, Harding Brothers, e minha conta tornou-se bastante ativa. Eu podia movimentar 3 ou 4 mil ações. Aquilo não era muito mais do que eu fazia na velha Cosmopolitan, quando eu mal tinha 20 anos de idade. Mas havia algumas diferenças entre minha margem de um ponto na Bookshop e a margem requerida por corretores que realmente compravam ou vendiam ações, para minha conta, na Bolsa de Valores de Nova York. Você pode se lembrar da história que contei, da época em que estava vendido em 3.500 ações da Sugar na Cosmopolitan, e tive um palpite de que alguma coisa estava errada e de que era melhor fechar minha posição? Bem, eu sempre tenho aquela estranha sensação. Via de regra, eu me rendo a ela. Mas, algumas vezes, não fiz caso da ideia, dizendo a mim mesmo que era simplesmente estúpido seguir algum destes repentinos impulsos cegos para reverter minha posição. Eu atribuía meus palpites a um estado de nervos resultante de muitos cigarros, sono insuficiente, fígado entorpecido ou alguma outra coisa no gênero. Nas vezes em que me convencia a desprezar meu impulso, e mantive oportunamente a posição, sempre tive motivo para arrependimento. Muitas coisas me vinham à cabeça quando contrariava meu palpite de venda, pois no dia seguinte iria para o centro da cidade e o mercado estaria forte, ou talvez até avançando. E eu diria a mim mesmo quão tolo teria sido se tivesse obedecido ao impulso cego de vender. Mas no dia seguinte haveria uma forte queda. Alguma coisa havia mudado em algum lugar, e eu teria ganho dinheiro se não fosse tão sensato e lógico. A razão simplesmente não era fisiológica, mas psicológica. Quero lhe contar sobre uma delas, pelo que ela me fez. Aconteceu quando eu estava naquelas pequenas férias em Atlantic City, na primavera de 1906. Tinha um amigo comigo, que também era cliente da Harding Brothers. Eu não tinha interesse no mercado, de uma maneira ou de outra, e estava aproveitando meu descanso. Sempre posso desistir das operações por uma diversão, a não ser que, logicamente, tenhamos um mercado excepcionalmente aquecido, no qual meus compromissos sejam extremamente pesados. Lembro-me que o mercado estava altista. As expectativas eram favoráveis para negócios em geral, o mercado de ações tinha desacelerado, mas a principal característica era a firmeza, e todas as indicações apontavam para uma subida nos preços. Uma manhã, depois de tomar o café, acabar de ler todos os jornais matutinos de Nova York, e ter cansado de olhar para as gaivotas pegando moluscos, voando com eles até 20 pés de altura e soltando-os na dura e úmida areia a fim de abri-los para seu café da manhã, meu amigo e eu iniciamos a caminhada pela orla. Aquela era a coisa mais excitante que fazíamos durante o dia. Não era ainda meio-dia, e nós andávamos devagar para matar o tempo e respirar o ar marinho. A Harding Brothers tinha uma filial na Avenida da Orla, e nós costumávamos entrar lá todas as manhãs e ver como tinha aberto o mercado. Era mais força do hábito do que qualquer outra coisa, pois eu não estava negociando. O mercado, descobrimos, estava forte e aquecido. Meu amigo, que estava com expectativa de bons negócios, estava carregando um lote moderado que tinha adquirido muitos pontos abaixo. Ele começou a dizer-me que era obviamente aconselhável manter ações visando alcançar preços muito mais altos. Eu não estava prestando atenção suficiente nele, para perceber o que dizia e concordar. Estava olhando o painel de cotações, notando as mudanças, eram aumentos em sua maioria, até que cheguei à Union Pacific. Tive uma sensação de que deveria vendê-la. Não posso lhe dizer mais do que isso. Somente achei que deveria vender. Perguntei a mim mesmo por que estaria me sentindo daquela maneira, e não pude encontrar nenhuma razão que fosse para ter uma posição vendida de UP. Encarei o último preço no painel até que eu não podia mais ver números, quadro ou qualquer coisa que me ajudasse a resolver aquele problema. Tudo o que eu sabia era que queria vender Union Pacific, e não podia explicar por quê. Eu devo ter parecido estranho, pois meu amigo, que estava parado ao meu lado, de repente me deu uma cotovelada e perguntou: "Ei, qual é o problema?" "Eu não sei", respondi. "Você vai dormir?" ele disse. "Não", eu falei. "Não vou dormir. O que vou fazer é vender aquela ação."
Eu sempre fiz dinheiro seguindo minha intuição. Andei em direção a uma mesa onde havia alguns blocos de papel para anotar as ordens. Meu amigo seguiu-me. Escrevi uma ordem de venda de 1000 Union Pacific no mercado e entreguei ao gerente. Ele estava sorrindo quando eu a preenchi, e quando ele a pegou. Mas quando a leu, parou de sorrir e me olhou. Isso está certo? Ele me perguntou. Mas eu somente lhe dei uma olhada e ele correu para entregar a ordem ao operador. O que você está fazendo? Perguntou meu amigo. Estou vendendo. Eu lhe disse. Vendendo o que? Ele exclamou. Se ele tinha posições compradas, como poderia eu ter posições vendidas? Alguma coisa estava errada. New App, respondi. Por quê? Ele me perguntou numa grande excitação. Sacudi minha cabeça, significando que não tinha razão. Mas ele deve ter pensado que alguém me havia dado uma sugestão. Porque me pegou pelo braço e me guiou para a saleta de entrada, onde poderíamos estar longe da vista e livres de sermos escutados por outros clientes e esquentadores de cadeira curiosos. O que você escutou? Ele perguntou. Ele estava muito excitado. A app era uma de suas ações favoritas, e ele as tinha comprado, por causa de seus ganhos e perspectivas. Mas ele estava disposto a seguir o palpite de segunda mão para vendê-la. Nada, eu falei. Você não escutou nada? Ele não estava convencido e mostrava isso claramente. Não escutei uma palavra sequer. Então, por que dia você está vendendo? Eu não sei, disse-lhe. Falei a pura verdade. Ora, vamos, Leury, ele disse. Ele sabia que era meu hábito saber por que negociava. Tinha vendido 1000 ações da Union Pacific. Deveria ter a ótima razão para vender tantas ações em meio a um mercado tão sólido. Eu não sei, repeti. Simplesmente senti que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Não sei. Não posso lhe dar uma razão. Tudo o que sei é que quero vender aquela ação. E irei vender mais 1000. Voltei ao escritório e dei uma outra ordem de venda para um segundo lote de 1000. Se eu estava certo em vender aquelas primeiras 1000, deveria colocar algumas outras. O que poderia possivelmente acontecer? Insistiu meu amigo, que não podia se convencer a seguir meu exemplo. Se eu lhe tivesse dito que tinha escutado um boato de que a app iria cair, ele teria vendido sem perguntar quem havia falado ou o porquê. O que poderia possivelmente acontecer? Ele perguntou novamente. 1 milhão de coisas poderiam acontecer. Mas não posso lhe prometer que alguma delas vá acontecer. Não posso lhe dar nenhuma razão e não posso assegurar fortunas, disse-lhe. Então, você está louco, falou. Completamente louco, vendendo a estação sem bases ou razão. Você não sabe por que quer vendê-la. Não sei por que quero vendê-la. Só sei que quero fazê-lo, disse. Quero, como qualquer outra coisa. O impulso era tão forte que vendi mais 1000, aquilo era demais para meu amigo. Ele me agarrou pelo braço e disse, escute. Vamos sair deste lugar antes que você venda todas as ações que compõem o capital da companhia. Tinha vendido muito mais do que necessitava para satisfazer minha vontade, de modo que o segui, sem esperar por um relatório das últimas 2000 ações. Era uma boa quantidade de ações para eu vender, mesmo com a melhor das razões. Parecia mais que suficiente estar vendido em tudo aquilo sem nenhuma razão que fosse. Particularmente quando todo o mercado estava tão forte, não havia nada em vista para fazer alguém pensar no lado vendedor. Mas eu me lembrei que nas ocasiões anteriores, quando tive o mesmo impulso de vender e não dei atenção, sempre tive razões para arrependimento. Contei algumas destas histórias aos antigos, e alguns deles me dizem que não é um palpite, mas o subconsciente, que é a parte criativa da mente, em trabalho. Esta é a mente que leva os autistas a fazerem coisas sem que saibam como chegaram a elas. Talvez, comigo, fosse o efeito cumulativo de uma série de coisas, individualmente insignificantes, mas poderosas no conjunto. Possivelmente a pouco esperta posição compradora de meu amigo despertou um espírito de contradição, e eu escolhi a app. Porque ela tinha sido muito recomendada através de boatos. Não posso dizer quais seriam as causas ou os motivos de minha intuição. Tudo o que sei é que sai do escritório da Harding Brothers,
filial de Atlantic City. Vendido em 3.000 Union Pacific no mercado autista, e não estava nem um pouco preocupado. Eu queria saber que preço eles tinham conseguido para minhas últimas 2.000 ações, então, após o almoço, voltamos ao escritório. Tive o prazer de ver que o mercado estava sólido, que a Union Pacific tinha subido. Vejo o seu fim, disse meu amigo. Você poderia notar que ele estava feliz por não ter vendido nenhuma. No dia seguinte, o mercado subiu um pouco mais e eu não escutei nada, a não ser alegres observações de meu amigo, mas eu tive certeza de que tinha feito bem em vender a AP, e nunca me impaciente quando sinto que estou certo. Qual o sentido? Naquela tarde, a Union Pacific parou de subir, e no final do dia começou a cair. Muito rapidamente, desceu um ponto abaixo do nível da média de preço das minhas 3.000 ações. Sentia-me mais otimista que nunca quando estava do lado correto e, desde que me sentia daquela maneira, naturalmente tive que vender algumas mais. Assim, perto do fechamento, vendi um adicional de 2.000 ações. Ali estava eu, vendido em 5.000 ações da AP, por causa de uma intuição. Aquilo era tudo que eu poderia vender no escritório da Harding, com a margem que tinha. Era ação demais para vender nas férias. Então desisti da folga e voltei para Nova York naquela mesma noite. Não havia indícios do que poderia acontecer e achei que seria melhor ficar muito atento e próximo dos acontecimentos. Assim eu poderia me movimentar rapidamente, se fosse necessário. No dia seguinte, soubemos das notícias do terremoto de São Francisco. Foi um desastre horrível. Mas o mercado abriu somente alguns pontos em baixa. As forças ascendentes estavam trabalhando. E o público nunca é independentemente suscetível às notícias. Você vê isso todo o tempo. Se há uma sólida base altista, por exemplo, quer aquilo que os jornais chamam de manipulação de alta aconteça ao mesmo tempo ou não. Alguns novos acontecimentos falham em produzir o efeito que produziriam se o mercado estivesse baixista. No momento está tudo no plano do sentimento. Neste caso, Wall Street não avaliou a extensão da catástrofe porque assim não o desejava. Antes que o dia tivesse terminado, os preços recuperaram-se. Estava vendido em 5.000 ações. O choque da notícia tinha levado à queda, mas não das minhas ações. Meu palpite era ótimo, mas minha conta bancária não estava crescendo, nem mesmo no papel. O amigo que tinha estado comigo em Atlantic City, quando entrei com minha posição vendida na AP, estava ao mesmo tempo feliz e triste por isso. Ele me disse: "Isso foi um palpite, garoto. Mas, diga-me, quando o talento e o dinheiro estão todos no lado comprador, qual é o sentido de especular contra eles? Eles estão destinados a ganhar. Dê-lhes tempo", eu disse. Quis dizer preços. Não liquidaria a posição porque sabia que os danos eram enormes e que a Union Pacific seria uma das maiores prejudicadas. Mas era exasperador ver a falta de visão em Wall Street. Dê-lhes tempo e sua pele estará onde o couro de todos os vendedores está, estendido sob o sol, secando, ele me assegurou. O que você faria? Perguntei. Comprar AP baseado nos milhões de dólares de prejuízos sofridos pela Southern Pacific e outras linhas? De onde virão os ganhos dos dividendos, depois de pagarem tudo o que perderam? O melhor que você pode dizer é que o problema talvez não seja tão ruim como parece. Mas esta é uma boa razão para comprar ações de ferrovias, afetadas de maneira tão significativa? Responda-me isso. Mas tudo o que meu amigo disse foi: sim, isso soa bem. Mas eu lhe digo, o mercado não concorda com você. A fita não mente, mente. Ela nem sempre diz a verdade no mesmo instante, falei. Escute. Um homem estava conversando com Jim Fish um pouco antes da Sexta-feira Negra, dando 10 boas razões pelas quais o preço do ouro cairia, favorecendo as compras. Ele ficou tão encorajado por suas próprias palavras que acabou dizendo a Fish que iria vender alguns milhões. E Jim Fish simplesmente lhe olhou e disse: "Vá em frente. Faça. Venda a descoberto e me convide para seu funeral." Sim, eu disse. E se este sujeito tivesse vendido, olhe só que bolada ele teria ganho. Venda algumas AP você mesmo. Eu não. Sou do tipo que próspera, mas não remando contra o vento e a maré. No dia seguinte,
Quando chegaram relatórios detalhados, o mercado começou a cair, mas ainda assim não tão violentamente como deveria. Sabendo que nada no mundo poderia afastar uma queda significativa, dobrei minha posição e vendi mais 5.000 ações. Nestas alturas, isso estava claro para a maioria das pessoas, e meus corretores estavam suficientemente dispostos. Não era imprudência deles ou minha, não da maneira como eu estimava que o mercado se comportaria. No dia seguinte, o mercado começou a ficar regular. Havia muito dinheiro para pagar. Logicamente que eu empurrei minha sorte para tudo que ela valia. Dobrei novamente minha posição e vendi mais 10.000 ações. Era o único jogo possível. Não pensava em nada, exceto no fato de que estava certo, 100% certo, e que aquela era uma oportunidade enviada pelos céus. Estava nas minhas mãos tirar vantagem dela. Vendi mais. Você acha que não pensei que com aquele enorme lote de vendas a descoberto, não seria necessário mais do que uma pequena alta para eliminar meus lucros e provavelmente meu principal? Não sei se pensei nisso ou não, mas se pensei não fez muita diferença. Não estava especulando de maneira imprudente. Estava realmente jogando conservadoramente. Não havia nada que alguém pudesse fazer para frustrar o terremoto. Havia? Eles não poderiam restaurar os prédios destruídos da noite para o dia, de graça, por nada, poderiam? Todo o dinheiro do mundo não poderia ajudar muito nas próximas poucas horas, poderia? Eu não estava apostando no escuro. Não era um vendedor louco. Não estava bêbado com o sucesso ou pensando que, porque São Francisco tinha sido eliminada do mapa, todo o país estava com sua atenção voltada para um montão de pedaços. Na verdade, não. Eu não esperava um pânico. Sim, no dia seguinte liquidei minha posição. Ganhei $250.000. Era meu maior lucro até aquela data. E todo feito em poucos dias. Wall Street não prestou atenção ao terremoto nos primeiros 2 dias. Eles dizem que isso aconteceu porque as primeiras notícias não foram tão alarmantes. Mas eu acho que foi porque demorou muito tempo para mudar o ponto de vista do público com relação aos mercados de ações. Até mesmo os negociantes profissionais, em todos os lugares, foram lentos e tiveram visão curta. Não tenho explicação para lhe dar, nem científica, nem infantil. Estou contando o que fiz, e por quê, e quais foram os resultados. Estava muito menos preocupado com o mistério da intuição do que com o fato de que tinha conseguido $250.000. Isso queria dizer que eu poderia agora movimentar um lote maior do que nunca, se quando a hora chegasse. Naquele verão fui a Saratoga Springs. Deveria ser um período de férias para mim, mas mantive um olho atento no mercado. Para começar, eu não estava tão cansado, a ponto de me incomodar quando pensava a respeito. E para completar, todo mundo que eu conhecia ali tinha, ou leve, um interesse ativo no mercado. Nós, naturalmente, conversávamos a respeito disso. Notei que existe uma grande diferença entre falar e negociar. Alguns destes sujeitos lembram aquele arrojado funcionário, que conversa com seu patrão rabugento como se falasse com um cachorro medroso, somente quando ele lhe conta a história. A Harding Brothers tinha uma filial em Saratoga. Muitos dos seus clientes estavam ali. Mas a verdadeira razão, suponho, era o que isso representava para sua promoção. Ter um escritório num lugar tão frequentado é uma propaganda de altíssima classe. Eu costumava entrar e sentar por ali com o resto das pessoas. O gerente era um sujeito muito agradável. Do escritório de Nova York, que estava ali para dar uma mão para amigos estranhos e, se possível, conseguir novos negócios. Era um lugar maravilhoso para sugestões, de todos os tipos, corridas de cavalos, mercado de ações e garçonetes. O escritório sabia que eu não me apropriava de nenhuma, então o gerente não vinha e sussurrava confidencialmente no meu ouvido que ele tinha acabado de saber, nos bastidores, do escritório de Nova York. Ele simplesmente passava por cima dos telegramas, dizendo, isso é o que eles estão espalhando ou alguma coisa parecida. Lógico que eu observava o mercado. Para mim, olhar para o painel de cotações e entender os sinais é um processo. Minha boa amiga Union Pacific, reparei, parecia que ia subir. O preço estava alto, mas a ação comportava-se como se estivesse sendo acumulada.
Observei-a por alguns dias, sem no entanto negociá-lo, e quanto mais eu olhava, mais convencido ficava de que estava sendo comprada na média por alguém muito cauteloso. Especulação, que tinha não só uma grande conta bancária, mas sabia o que era o quê. Uma acumulação muito inteligente, pensei. Tão logo estava certo deste fato, naturalmente comecei a comprá-la, em aproximadamente 160. Ela continuou se comportando muito bem, e então continuei comprando 500 ações de uma só vez. Quanto mais eu comprava, mais forte ela ficava, sem nenhum esforço, e eu me sentia muito confortável. Não podia ver nenhuma razão para que aquela ação não subisse muito mais, não com o que eu tinha lido na fita de cotações. De repente, o gerente veio até mim e disse que tinham recebido uma mensagem de Nova York. Eles tinham comunicação direta, logicamente, perguntando se eu estava no escritório, e quando eles responderam que sim, uma outra dizendo: mantenha-o aí. Diga-lhe que o Sr. Harding quer falar com ele. Eu disse que esperaria. Comprei mais 500 ações da AP. Não podia imaginar o que Harding teria para me falar. Não pensei que fosse alguma coisa relacionada a negócios. Minha margem era mais do que ampla, para aquilo que eu estava comprando. Logo o gerente apareceu e disse que o Sr. Ed Harding queria falar comigo pelo telefone. Olá. Ed, eu disse. Mas ele respondeu: que diabos há com você? Está louco? Você está, falei. O que você está fazendo? Ele perguntou. O que você quer dizer? Comprando todas essas ações. Por quê? Minha margem não é suficiente? Não é um caso de margem, mas de estar sendo um completo tolo. Não lhe entendo. Por que você está comprando todas estas Union Pacific? Vai subir, eu disse. Subir, o diabo. Você não sabe que pessoas bem informadas estão alimentando isso para você? Você está ajudando-os a realizar o mais fácil lucro. Você se divertiria mais se perdesse nos cavalos. Não deixe que eles o façam de bobo. Ninguém está zombando de mim, disse-lhe. Não falei com uma alma a respeito disso. Mas ele tornou a dizer: você não pode esperar um milagre para lhe salvar todas as vezes em que você especula com esta ação. Saia, enquanto você ainda tem chance. Ele disse: é um crime estar comprado nesta ação a este nível, enquanto estes gangsters estão empurrando-as nestas quantidades. A fita diz que eles estão comprando e insisti. Leury, começo a sofrer do coração quando suas ordens começam a entrar. Pelo amor de Deus, não seja tolo. Saia! Agora. O preço está sujeito a unir a grande reviravolta a qualquer minuto. Fiz minha obrigação. Adeus. E ele desligou. Ed Harding era um sujeito muito esperto, sempre bem informado e um verdadeiro amigo, desinteressado e de bom coração. E o que era mais importante, eu sabia que ele estava em posição de saber das coisas. Tudo o que eu tinha para continuar com minhas compras de AP eram meus anos de estudo do comportamento das ações e minha percepção de certos sintomas, que a experiência ensinou-me que usualmente acompanham uma alta substancial. Não sei o que aconteceu comigo, mas suponho que devo ter concluído que minha leitura da fita indicava que esta ação estava sendo absorvida. Simplesmente porque a manipulação inteligente por aquelas pessoas bem informadas fazia a fita contar uma história que não era real. Possivelmente eu estava impressionado pelos esforços que Ed Harding havia feito, para que eu parasse de fazer o que ele tinha certeza que seria um erro colossal de minha parte. Não iria questionar nem sua inteligência, nem seus motivos. Não posso lhe dizer o que foi que me fez seguir o seu conselho, mas atendi ao seu aviso. Vendi todas as minhas Union Pacific. Logicamente, se não era uma atitude esperta estar com posição comprada, era igualmente estúpido não estar vendido. Então, após me livrar das minhas ações compradas, vendi 4.000 ações a descoberto. A média de preço que alcancei foi 162. No dia seguinte, os diretores da Union Pacific Company anunciaram uma distribuição de dividendos de 10% para a ação. A princípio, ninguém em Wall Street acreditou nisso. Parecia uma manobra desesperada de jogadores com muitas ações, tentando aumentar seu lucro. Todos os jornais criticaram os diretores. Mas enquanto o talento de Wall Street hesitava em agir,
O mercado fervia. A Union Pacific acompanhou, e em imensas transações bateu um novo recorde de alta nos preços. Alguns dos operadores do escritório fizeram fortunas em uma hora, e me lembro de ter escutado, mais tarde, sobre um especialista bastante sério e inteligente que cometeu um erro que colocou $350 mil em seu bolso. Vendeu sua posição na semana seguinte e tornou-se um rico fazendeiro um mês depois. Logicamente percebi, no momento em que escutei as notícias da declaração daquela distribuição sem precedentes de dividendos de 10%, que tive o que mereci por não fazer caso da voz da experiência, e escutar a voz de um boateiro. Tinha descartado minhas próprias convicções, devido às suspeitas de um amigo, simplesmente porque ele era desinteressado e via de regra sabia o que estava fazendo. Tão logo vi a Union Pacific atingindo novos recordes, disse para mim mesmo: isso não é ação para se ficar vendido. Tudo o que eu tinha no mundo estava no escritório da Harding como margem. Eu não me sentia nem encorajado, nem teimoso, pelo conhecimento daquele fato. O que era claro era que eu tinha lido a fita com precisão, e que tinha sido inocente em deixar que Ed Harding abalasse minhas próprias resoluções. Não havia sentido em fazer recriminações. Porque eu não tinha tempo a perder, e por outro lado, o que está feito está feito. Então dei uma outra ordem para comprar. A ação estava ao redor de 165 quando lancei a ordem de compra de 4.000 ações da AP no mercado. Teria uma perda de 3 pontos com aquele número. Meus corretores pagaram 172 e 174 por algumas das ações, depois que iniciaram as negociações. Descobri, quando consegui meus relatórios, que a gentil interferência intencional de Ed Harding me custou $40 mil. Um preço baixo para um homem pagar, por não ter a coragem de seguir suas próprias convicções. Foi uma lição barata. Não estava preocupado, porque a fita mostrava preços ainda maiores. Era um movimento pouco usual e não havia precedentes para a atitude dos diretores, mas fiz desta vez o que achei que deveria. Tão logo dei minha primeira ordem para comprar 4.000 ações. Decidi fazer lucros utilizando as indicações da fita e segui em frente. Comprei 4.000 ações e segurei-as até a manhã seguinte, e então saí. Não só recuperei os $40 mil que tinha perdido, mas ganhei mais 15 mil. Se Ed Harding não tivesse tentado me poupar dinheiro, eu teria ganho uma grande bolada. Mas ele me fez um grande serviço, pois foi a lição daquele episódio que, eu acredito firmemente, completou minha educação de operador. Tudo o que eu tinha a aprender era apenas não seguir palpites, mas seguir minhas próprias inclinações. Foi assim que ganhei confiança em mim mesmo e fiquei finalmente apto a livrar-me de meu velho método de negociar. A experiência de Saratoga foi meu último acidente, última operação de acertar ou errar. A partir dali, comecei a pensar nas condições básicas, ao invés de raciocinar em termos de ações individuais. Promovi-me a um grau mais alto na difícil escola da especulação. Foi um longo e difícil passo,